Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar um pacote completo de língua portuguesa e redação oficial para cargo que exige formação em letras. O foco aqui é dupla competência: dominar norma padrão para revisar textos com correção gramatical e semântica, e dominar escrita institucional, com clareza, objetividade, impessoalidade e padronização, seguindo o Manual de Redação da Presidência e Práticas Contemporâneas de Comunicação Pública. Começando pela ortografia oficial, você precisa trabalhar com o acordo ortográfico vigente. Em prova, a banca costuma testar mudanças conhecidas, queda do trema em palavras como linguiça e frequência, padronização de acentos em ideia, assembleia, heróico, que não levam mais acento, manutenção dos acentos diferenciais mais cobrados, como por verbo e por preposição, pôde no passado e pode no presente, tem e vem no plural. Também aparece muito cuidado com grafias de alto uso, exceção com X, excesso com XC, seção, seção e seção com sentidos diferentes. E, como revisador, você tem que ter olho para a incoerência gráfica em nomes próprios, siglas e padronização institucional. Classes de palavras e seus empregos aparecem não como decoreba, mas como base para concordância, regência e coesão. Substantivo nomeia, adjetivo caracteriza, verbo expressa ação ou estado, advérbio modifica, artigo determina, pronome retoma ou substitui, preposição liga termos, conjunção articula orações. Em revisão, o que importa é reconhecer função e evitar erros como adjetivo mal posicionado gerando ambiguidade, advérbio deslocado mudando o sentido, ou pronome demonstrativo retomando referência errada. Concordância nominal e verbal é um tema central. Concordância nominal ajusta determinantes e adjetivos ao substantivo. Em frases com termos compostos, você precisa observar o núcleo e a proximidade. Concordância verbal exige que o verbo concorde com o núcleo do sujeito, e é aí que a banca esconde pegadinha em sujeito longo e distante do verbo. Casos clássicos: haver no sentido de existir fica sempre no singular, há documentos, havia problemas. Fazer indicando tempo também é impessoal. Faz 2 anos. Expressões como a maioria de tendem a puxar singular, mas a concordância pode variar conforme foco, e em texto oficial o singular costuma ser preferível quando a ideia é de conjunto. Em revisão, o objetivo é uniformidade e escolha mais padrão. Regência nominal e verbal é o conjunto de preposições exigidas por nomes e verbos. E isso se conecta diretamente com correção e com crase. Verbos como assistir no sentido de ver pedem a, então assistir a, assistir ao. Obedecer pede a, obedecer às normas. Preferir pede a, preferir X a Y. Nomes como respeito a, necessidade de, apto a e favorável a são campeões. Em revisão, a banca cobra que você identifique regência inadequada em frases que soam naturais na fala, mas não estão na norma padrão cobrada. Colocação pronominal também aparece muito em revisão e reescrita formal. A norma padrão usa próclise quando há palavras que atraem o pronome, como não, nunca, que, quando, se, porque, não se constatou, que se verifique, quando me informaram. Ênclise aparece com verbo no início de oração sem atrator, informou-se, encaminhou-se. Mesóclise é rara e muito formal. Em texto institucional contemporâneo, a banca tende a valorizar naturalidade formal, mas sem erros de colocação em estruturas claramente atraídas. Pontuação é decisiva porque altera sentido. A vírgula separa itens, isola explicações, marca deslocamentos e separa orações, mas não deve separar sujeito de verbo nem verbo de complemento, salvo casos muito específicos. Um ponto que cai muito é a diferença entre explicativa e restritiva. Com vírgulas, vira explicação geral. Sem vírgulas, vira restrição e muda o sentido. 2 pontos introduzem esclarecimento, enumeração ou conclusão. Ponto e vírgula organiza períodos extensos e enumerações complexas. Em redação oficial, pontuação deve priorizar clareza e evitar períodos excessivamente longos. Crase, regras gerais e casos especiais são quase obrigatórios. Crase é a fusão de preposição a com artigo a, as ou com demonstrativos aquele ou aquela ou aquilo. A regra prática para revisão é verificar 2 lados. O termo anterior exige preposição a. O termo seguinte admite artigo feminino. Se sim, há crase.
Se um dos dois não existe, não há crase. Não há crase antes de verbo, antes de pronome pessoal, nem antes de palavra masculina, salvo casos como a moda de implícito. Há crase em locuções femininas, como à medida que, à tarde, às vezes. Em texto institucional, crase é muito cobrada em referir-se a, obedecer a, dirigir-se a e em expressões de tempo e modo. Ambiguidade, clareza e precisão textual são o coração do trabalho de letras no contexto institucional. Ambiguidade pode ser lexical, quando uma palavra tem dois sentidos, ou sintática, quando a estrutura permite duas leituras. Exemplo típico é pronome sem antecedente claro ou adjunto adverbial mal posicionado. Em revisão, você precisa reorganizar frase, repetir termo necessário, substituir pronome por substantivo, ou ajustar pontuação. Clareza vem de frase curta, ordem direta, termos definidos e pouca ornamentação. Precisão vem de escolher palavra exata, evitar generalizações vagas e padronizar termos técnicos. Coesão e coerência textuais são critérios de qualidade além da gramática. Coesão é a ligação formal por referenciação, substituição, repetição controlada e conectores. Coerência é lógica e sentido global. Em revisão, você verifica se pronomes retomam corretamente, se não há salto de assunto, se conectores mantêm relação correta e se tempos verbais seguem sequência lógica. Progressão temática é como o texto avança. Um parágrafo apresenta, o seguinte desenvolve, depois exemplifica e conclui. Organização lógica é causa e consequência, problema e solução, comparação, concessão e conclusão. Em redação oficial, progressão costuma ser mais linear e funcional. Contexto, demanda, providência, prazo e encaminhamento. Paragrafação e encadeamento de ideias são fundamentais. Um parágrafo deve ter unidade de sentido. Texto institucional não deve ter parágrafo enorme com múltiplas ideias sem conexão. A articulação argumentativa, quando aparece, deve ser racional, apresentar fundamento, justificar, mostrar impacto e concluir com solicitação ou decisão, sempre com linguagem impessoal. Adequação linguística ao contexto institucional é outro tema forte. Não se escreve um memorando como se escreve uma postagem. O texto institucional pede formalidade, impessoalidade e padronização, mas isso não significa rebuscamento. O padrão hoje valoriza a linguagem simples e direta, desde que formal. Revisão institucional também exige padronização de termos, siglas e referências, explicar sigla na primeira ocorrência, manter a mesma sigla ao longo do texto, evitar abreviações informais e usar nomenclatura oficial da instituição. Revisão gramatical. Sintática e semântica envolve um checklist mental. Gramática, ortografia, acentuação, concordância, regência e crase. Sintaxe, pontuação, ordem dos termos, paralelismo e correlação verbal. Semântica, sentido, coerência, ausência de contradições e adequação vocabular. Identificação e correção de inadequações estilísticas inclui eliminar redundâncias, jargões desnecessários, frases muito longas, voz passiva excessiva quando atrapalha a clareza, e termos vagos como providências cabíveis sem especificar o que será feito quando o texto exige objetividade. Agora entram princípios da redação oficial: clareza, objetividade, impessoalidade, formalidade e padronização. Clareza é escrever para ser entendido sem releitura. Objetividade é ir direto ao ponto, com informação necessária e sem divagação. Impessoalidade é evitar primeira pessoa quando o documento representa a instituição, preferindo construções como informa-se, solicita-se, comunica-se. Formalidade é respeitar normas e tratamento adequado. Padronização é seguir modelos e formatações consistentes. Linguagem administrativa e estilo oficial incluem vocabulário típico, considerando, tendo em vista, encaminha-se, solicita-se, informa-se, conforme, em atenção a, mas sem exagero. A tendência contemporânea é reduzir fórmulas vazias e aumentar clareza. Estrutura e características dos principais documentos oficiais também caem. Ofício para comunicação formal entre órgãos e autoridades, memorando para comunicação interna, despacho para encaminhamento decisório em processos, relatório para prestação de informação estruturada, nota técnica para análise e recomendação, e comunicado para orientação ao público interno ou externo.
A banca pode cobrar se você sabe adequar linguagem, estrutura e finalidade. Padronização de termos, siglas, abreviações e referências institucionais exige consistência. Sigla deve ser apresentada por extenso na primeira vez, seguida da sigla entre parênteses. Abreviação só quando consagrada e necessária. Referência a órgãos e cargos deve seguir nomenclatura correta. Padrões de formatação e organização textual incluem margens, fonte, espaçamento, títulos, numeração e elementos obrigatórios conforme manual e norma interna. Uso adequado de pronomes de tratamento é tema clássico. Senhor, senhora, vossa senhoria, conforme destinatário, e a concordância deve respeitar a terceira pessoa. Fórmulas de fecho e identificação de autoridades seguem padrão, com atenciosamente identificação do signatário, cargo e órgão. Em prova, a banca quer que você não use fechos inadequados e que mantenha coerência no tratamento. Atualização e adaptação do manual às práticas contemporâneas significa entender que comunicação pública hoje inclui e-mail, sistemas, portais e linguagem simples, mas sem perder formalidade e registro. Também envolve acessibilidade textual, como evitar siglas sem explicação e escrever com estrutura clara. Texto técnico e texto científico têm características próprias. Texto técnico é funcional e voltado à aplicação. Define termos, descreve procedimentos, apresenta requisitos, resultados e recomendações. Texto científico segue método, problema, objetivos, metodologia, resultados, discussão e referências. Adequação da linguagem para públicos especializados e não especializados é habilidade essencial. Para público especializado, você usa termos técnicos com precisão. Para público geral, você explica termos, usa exemplos e mantém linguagem simples. Clareza na apresentação de dados exige unidade, base de comparação, período, fonte. Quando necessário, visualização. Revisão linguística de textos técnicos exige consistência terminológica, precisão vocabular e ausência de contradições internas. Por fim, ética profissional na revisão e produção de documentos oficiais. Ética envolve fidelidade ao conteúdo, não distorcer informação, respeitar autoria e responsabilidade institucional. Sigilo da informação e responsabilidade sobre o conteúdo textual significam não expor dados pessoais, informações protegidas ou estratégicas indevidamente, e cuidar de versões, circulação e armazenamento. Em contexto público, isso conversa com proteção de dados, transparência e dever de prestar informação correta.